Boa noite, irmãos. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja conosco. A paz. Quem estava aí de manhã? A paz. Paz. Glória a Deus. Amados, a irmã Regina, nos 45 do segundo tempo, ali pediu para dar um aviso. O multiministério se inicia... Volta, né, irmã? Quarta-feira agora, não é isso? Às 14 horas. Para quem não sabe, o multiministério é um trabalho que a igreja faz com as pessoas da comunidade, ajudando, sempre dando curso. Aí vem aqui, pessoal, faz crochê, aprende a fazer crochê e tal. E aí a gente precisa de voluntários. Se algum irmão tem alguma habilidade aí extraordinária, que possa estar passando, né? Que possa estar trazendo, dessa forma, trazendo para que outros possam ser acrescentados, vai ser muito bem-vindo. Não é isso, irmã? A irmã Regina convoca esses irmãos aí. Então, quem sabe fazer crochê, faça crochê. Quem sabe fazer bordado, faça bordado. Quem sabe fazer fofoca, não venha, porque não é lugar de fofoca, porque vai juntar um monte de mulher, fica parecendo que não é fofoca. Então, pela misericórdia do Senhor, vamos usar os nossos dons e talentos em favor do Senhor. Amém, meus amados? A gente tem dado aí continuidade, a gente tem vindo numa série de pregações, tanto o pastor Hudson, quanto os seminaristas, quanto a irmã Joana, a gente tem falado constantemente aí sobre os dons de mutualidade. Mutualidade, eu para com o outro, né? Seria muito próximo disso. E aí a gente tem falado exatamente nesse uns aos outros, que vocês têm tanto ouvido. Quem esteve no retiro, então, deve ter cansado de ouvir uns aos outros. Porque o nosso retiro foi para uns com os outros. Né, Kelly? Uns aos outros. Eu te amo. É porque a gente pegou muito no pé um do outro, né? Mas essa é a realidade. Essa é a verdade do cristão. Nós somos feitos uns para os outros, tá? Dessa forma, hoje a gente vai estar lendo aí o que está escrito no livro de Romanos. Continuando, a gente de manhã trabalhou em cima de Romanos 14. A gente falou sobre, de uma forma muito resumida, abrir mão em favor do outro, né? Abrir mão de você em favor do outro. Essa é a prioridade do cristão. E agora a gente vai falar um pouco mais, dando continuidade, e vai parecer um pouco mais do mesmo, mas mutualidade é sempre mais do mesmo, é eu em favor do outro. Então, muitas das vezes vai ficar parecendo que a gente está sendo repetitivo, mas não. São coisas pelas quais a gente não se atenta. E quando a gente fala aqui, a gente começa a atinar. Eu, por exemplo, estou atinando para certas coisas conforme eu falei de manhã. Tem coisas que a gente não se atentava. E aí, quando a gente vai falar de honrar, fica muito parecido com o dar lugar na sua vida, né, para o outro. Mas a gente vai dar continuidade aqui e buscando aprofundar um pouco mais do que é esse texto, tá? E aí, vamos ler... vamos ler... Pode pôr na NVI? Pode ser? Vamos lá. O amor deve ser sincero. Odeiem o que é mal e apeguem-se o que é bom. Mais uma vez, olha a palavra que começa. O amor deve ser sincero. Começa com amor, de novo. De manhã nós falamos sobre amor. Vamos falar sobre amor de novo. Amor é a base. Odeiem o que é mal, apeguem-se o que é bom. Dediquem-se, glória a Deus, uns aos outros, com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a vocês. Continua. Deixa. Dediquem-se, vamos ler todo mundo junto. Amém? Vamos embora, continua. Guardou aí, vocês leram, vocês guardaram. Nunca falte a vocês o zelo. Sejam fervorosos no espírito e sirvam ao Senhor. Alegrem-se na esperança. Sejam pacientes na tribulação. Perseverem na oração. Compartilhe o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Pratiquem a hospitalidade. Abençoe aqueles que os perseguem.
Abençoem-nos, não os amaldiçoem. Alegre-se com os que alegram, chorem com os que choram. Tenham uma mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Irmão, olha que interessante isso. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posições inferior. Não sejam sábios nos seus próprios olhos. Não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com que Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a sua cabeça, sobre a cabeça dele e sobre a sua também. Não se deixe vencer pelo mal, mas façam o mal com o bem. Tá? Eu pedi para vocês lerem 2 versículos. Esses 2 versículos é o que a gente vai mais trabalhar. Amém? Então foque nesses 2, tá? Antes. Aqueles 2 que eu vou pedir para você repetir. Senhor, que a sua palavra que foi lida, Deus, possa ecoar em nossos corações. Senhor, que a gente esteja aqui com o coração aberto para ouvir aquilo que o Senhor tem para falar. Deus, assim como o Senhor tem falado, assim como o Senhor falou no meu coração essa tarde, quando eu fui fazer a releitura do texto, Pai, eu te peço que o Senhor continue, ó Deus, a falar no meu coração. Mas, ó Deus, que o Senhor possa também transmitir ao coração de cada irmão aqui. Que cada irmão nesse momento, ó Deus, faça um voto de não só ouvir a sua palavra, mas de colocá-la em prática. Pai, nós não estamos aqui, ó Deus, simplesmente por um mero rito. Precisamos entender, ó Deus, que a sua palavra deve ter um alcance e a forma de produzir frutos nas nossas vidas. Dessa forma, ó Deus, podemos abalar as estruturas do inferno. Somente desse jeito, ó Deus. Pai, acrescenta-nos, ó Deus, cada dia mais o conhecimento sobre o Senhor, o conhecimento sobre a sua causa e como, ó Deus, devemos nos relacionar para que possamos, ó Deus, na corrida, chegar todos juntos. Ô Pai, em nome de Jesus eu te oro e te agradeço. Amém. Amados, o versículo-chave dessa noite, a gente vai estar trabalhando aí, o versículo 10. Você pode deixar projetado para mim, por favor, Anderson? Vamos lá. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a vocês. Se a gente for olhar todo o texto, a gente vê, de manhã eu expliquei o contexto histórico, né, pelo qual Paulo estava passando aqui. Então, desde o versículo... A gente vai pegar aqui um texto que Paulo está dirigindo, para ser bem resumido, todo esse texto, a carta de Romanos, é uma igreja muito cosmopolita, onde tinha pessoas de várias regiões, e ali existiam muitos conflitos, né? Cada um com uma visão, judeus, os próprios romanos convertidos, israelitas, e aí tinha aquele conflito. E Paulo começa a trabalhar todo aquele conflito que existia nessa igreja. E essa igreja realmente estava cheia de problemas. Muitos problemas. Volto a dizer. Parecida com qual? Com todas as igrejas que nós temos hoje. Inclusive a nossa. A nossa não é diferente. Pessoas diferentes. É uma igreja feita de pessoas diferentes. Eu acho que só não vai existir igreja assim realmente lá na glória, né? Com pessoas diferentes. Lá nós vamos ser 100% Cristo. Hoje a gente está trabalhando para chegar à estatura de varão perfeito. Só lá na glória é que a gente vai chegar a essa estatura. E aí, enquanto isso, a gente vai lutando, a gente vai brigando para ser cada dia melhor. A gente vai se esforçando. E a palavra de Deus nos orienta a respeito disso. Então não tem como ficar, mas eu não sabia. E dessa forma a gente vai vivendo. E aí quando a gente vai pegar todo esse texto que a gente leu, isso daí a gente pode considerar que é a segunda parte do capítulo 12, ele vai estar falando muito do relacionamento uns para com os outros, mas não só entre irmãos. Repara para você ver. Eu quero acreditar que você aqui na igreja não tenha inimigo aqui dentro. Quero acreditar nisso, preciso acreditar nisso. Né? Então, é igreja. Nós somos todos irmãos.
Então, se nós somos todos irmãos, normalmente irmãos brigam, né? Briga sim. Mas, dá 5 minutos, 10 minutos depois, tá o quê? Juntos, reconciliados. Normalmente a família é assim, né? Às vezes vai perdurar, mas uma hora tem fim. Então eu acredito que se você chama o outro que está aqui de irmão, nós somos filhos de um mesmo pai. Nós temos pai, né? Em comum. E nós somos protestantes, nós não somos católicos. Então, se nós fôssemos católicos, poderíamos dizer temos pais, mas nós somos protestantes. Então, a gente entende que se eu tenho esse pai em comum, o Paulinho é meu irmão, a Iris é minha irmã. E aí, como que eu tenho que relacionar com meu irmão? Mas só que Paulo ali vai tratando no decorrer de todo o texto sobre como relacionar com aqueles também que não são seus irmãos na fé. Ele vai falar sobre os inimigos. Ele vai falar sobre as pessoas que estão lá fora passando necessidade. Ele vai nos orientar como proceder. A gente, como cristão, tem um papel na sociedade também. Nós temos que fazer a diferença no mundo. A gente não está aqui só de passagem. A minha ajudante não está aqui. Mas de manhã eu perguntei, para que nós somos criados? Por que nós somos criados? Por quê, Juninho? Para glorificar o nome do Senhor. Então, se é esse o intuito da criação, eu tenho que exercer o meu papel. Como que eu glorifico o nome do Senhor? Só aqui dentro? Só sendo crente aqui dentro? Não, lá fora também. Tem pessoas lá fora que carecem da minha ajuda. Tem pessoas que precisam, que muitas das vezes me faz o mal, mas precisam receber de mim o bem, porque eu sou cristão, eu sou diferente. Eu tenho que ser diferente. Eu não tenho opção. E eu nem quero também ter opção. Eu preciso. A gente reflete a imagem e o caráter de Cristo. É isso ser cristão. Mas ainda assim, como a gente está falando muito sobre, e a intenção é justamente essa, que a igreja, principalmente a nossa igreja, né, possa entender qual é o papel de cada um aqui dentro. De manhã eu brinquei com relação à questão de sermos parte de um mesmo corpo e cada um ter o seu papel, e o Paulinho ser a barriga, e eu ser o mãozão, e o Jailson ser a cabeça. Continuo nessa brincadeira, porque, né? Mas essa é a nossa realidade. E como eu dei de exemplo, a cabeça não fica batendo no pé, o pé não fica batendo na cabeça. Talvez vai ficar parecido para quem ouviu isso de manhã, mas teve muita gente que não ouviu. E a realidade é essa. Então, como corpo que somos de Cristo, a igreja é o corpo de Cristo, como corpos que somos de Cristo, temos que andar em consonância um com os outros, em parceria, em companheirismo, em ajuda, em mutualismo. Dons de mutualidade, mutualismo, parceria, ajuda. Isso na biologia é lindo quando a gente vai estudar mutualismo. É muito legal. Porque você vê na natureza como que funciona de forma... Vocês já viram já viu um tubarão nadando e um monte de peixinho que fica nadando embaixo do tubarão ali? Já viram? Quando aparece imagem de tubarão nadando? Aquilo ali é mutualismo. Por quê? Aqueles peixinhos se beneficiam do que o tubarão come. O que sobra do tubarão, aqueles peixinhos vão comendo. Isso é mutualismo. E na biologia a gente vai estudando isso de uma forma mais profunda, mas de uma forma mais resumida, aquilo ali é o mutualismo. E aí a gente volta no fraco e no forte. O tubarão é o forte, ok? E existe o fraco, que são aqueles peixinhos. E o fraco se alimenta do que o forte produz. Mas o tubarão faz aquilo de graça? Não, não. Aqueles peixinhos comem parasitas, eles têm... O tubarão se beneficia de forma resumida. Isso não só no mar, mas isso acontece na terra também. Esses animais que a gente vê, o passarinho lá na África, lá, que o passarinho fica lá na corcunda dele, principalmente rinoceronte, ele fica ali catando carrapato e tal. Então isso é um mutualismo. Um se beneficia do outro. E quando a gente vai entrar aqui nesse assunto, é bem interessante quando a gente vai buscar a questão do honrar. Aí vamos voltar aqui para o texto. O texto vai falar sobre honrar, preferir
honrar uns aos outros. Eu achei estranho, porque quando eu fui ler, eu não conseguia entender o que era esse honrar. Então vamos lá. Estudante de teologia, 6º período, não sabia o que é esse honrar. Eu fiquei com vergonha, confesso para vocês. Porque é difícil definir o que é esse honrar na ótica cristã. E a gente consegue definir o que é honrar na nossa visão antropocêntrica, na nossa visão humana, né? E aí eu fui dar uma olhada sobre o que significa honrar no dicionário. Honrar no dicionário é o seguinte: honrar significa dignificar, tornar digno, fazer digno, distinguir. Isto é, mostrar consideração especial a alguma pessoa. Tratar com honra implica em homenagear. Logo nos leva a pensar em alguma cerimônia em que formalmente se honra alguém. No militarismo, medalha de honra ao mérito. Um bombeiro entrou lá, salvou alguém lá, ele é promovido. Eu vi esses dias atrás um bombeiro que foi promovido, ele era cabo, foi promovido a sargento pelo um salvamento heróico que ele fez. Qual que foi a forma que ele foi honrado? Ele recebeu a medalhinha e recebeu a promoção. Ele foi honrado pelos seus companheiros, pelos seus superiores. Essa daí é a visão que a gente tem de honra. Não é isso? Ou não é? Particularmente, o que eu entendia por honrar era mais ou menos isso mesmo, algo que vinha dentro do nosso conceito humano. Porém, eu fui buscar o que Paulo queria dizer com esse honrar. Tá? E aí, eu tive que ir no grego e no hebraico. E o interessante é que na Bíblia, quando se fala em honrar, a relação é um pouco diferente. É próximo, mas é um pouco diferente. Não vamos pegar no hebraico, porque no hebraico tem um sentido próximo, mas a gente está tratando algo aqui que Paulo queria mostrar para aquela igreja. Então vamos pegar esse honrar no Novo Testamento. E aí quando a gente vai buscar em todo o Novo Testamento, o honrar, ele no grego, ele está pela palavra timê. E essa palavra timê, ela tinha um significado que queria dizer o seguinte: algo que tem valor. Para vocês terem uma ideia, quando os sacerdotes pegam lá as 30 moedas de ouro, lá de Judas, logo depois que Judas morreu, eles viram e falam assim: a gente não pode colocar novamente essa oferta no altar, porque ela foi comprada a timê de sangue, valor de sangue, né? Não é isso? Ela foi comprada no valor de sangue, custou o sangue de Jesus Cristo. Então essa palavra timê, que é honrar, que tinha o mesmo sentido, é o que a Bíblia traz para a gente. Então, meus amados, quando a gente vai pegar aqui, dentro do que é o honrar, no padrão cristão, no padrão bíblico, a gente consegue compreender o melhor quando você vai lá no versículo 3. Não, perdão. No versículo 3, não. Mais à frente a gente vai discutir um pouquinho sobre isso aqui. Nesse momento vamos deixar. Por quê? Vamos ficar com a pulguinha atrás da orelha. Esse honrar que a gente tem pelo padrão secular, tem um valor na nossa vida cristã? Sim, tem. Tem sim. Tem pessoas que às vezes fazem algo que é digno de uma honra a mais. Mas não é isso que o Paulo está querendo dizer aqui. E aí a gente fica muito preso, muitas das vezes, a dar honra à minha pessoa. A gente tem essa cultura, né, de honrar a si próprio. E aí a gente acaba esquecendo muitas das vezes de honrar o outro. E aí, quando a gente vai lá, no versículo 3, pode pôr, por favor, o versículo 3 desse mesmo capítulo, Anderson? Paulo começa a contrapor. Vamos ler todos juntos? Por isso, pela graça que me foi dada,
Olha só, existe aqui um contraponto entre o texto que a gente está trabalhando, que é o versículo 10, e esse versículo. Por quê? Ali ele está falando o seguinte: ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ser. Esse conceito mais elevado, ele está relacionado com o quê? Com honrar a si mesmo. É exatamente isso, o valor que você dá a si mesmo. O conceito mais elevado é eu achar que eu sou mais do que eu sou. É eu pensar que eu valho mais do que eu valho. E é exatamente isso que ele está falando ali. Ninguém se dê a honra. Ao contrário, dê a honra ao próximo, né? Se a gente for juntar os dois. Um vai contrapor ao outro. E é isso que Paulo vem trabalhando conosco. E é isso que a gente vai continuar falando. É isso que a gente vai continuar pregando aqui. O próximo que vier vai continuar pregando sempre isso. A gente precisa entender. E aí, eu quero voltar num ponto que eu peguei hoje de manhã, para quem não estava. Pode assistir depois. Mas de manhã, quando a gente estava conversando sobre uma ordem de prioridades, uma escala hierárquica de prioridades de pessoa nas nossas vidas, a gente tem que entender que tem 3 pessoas nessa ordem hierárquica. E aí, dentro do que Paulo apresentou para a gente aqui no versículo 10, vamos lá. Primeira pessoa. Quem que é a primeira pessoa na sua vida? Quem não estava aí de manhã não vale. Quem estava, perdão, de manhã não vale. Quem que deve ser a primeira pessoa na sua vida? Você estava. Quem deve ser, Rafaela, quem deve ser a primeira pessoa na sua vida? Deus, Cristo. Deus é Cristo, Cristo é Deus. Show de bola. E aí, vamos ler de novo aqui. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a você. Quem que deve ser a segunda pessoa na sua vida? Exatamente isso. Quem que respondeu? Você. Quem que respondeu? Você. Eu. Exatamente, eu mesmo. Eu devo ser a primeira pessoa na sua vida. Não só eu, como a Joana, como a Iris, como o Paulinho, como o pastor Décio, como o Rones. Irmão, é exatamente isso que Paulo está falando. Então, nessa ordem hierárquica, quando a gente vai pensar, primeiro Deus, depois você, depois eu. E aí, olha só como é que é interessante isso. Aí eu vai falar assim, poxa, mas eu estou desprezado. Porque se eu não pensar em mim mesmo, eu estou lascado. Meu irmão, se primeiro é você na minha vida, eu espero que eu seja... Primeiro não, segundo, né? Eu seja o que na sua vida, amigo? Eu tenho que ser o que na sua vida? Fala para mim. Irmão, querido. Eu tenho que ser o segundo. Ô, irmão, eu não você, meu amado. Então, assim, entende-se que eu devo ser o segundo. E assim vai, de forma mutual. É um pelo outro, ok? É um cuidando do outro. Esse é o nosso papel como irmãos. Um cuidando do outro, um zelando pela vida do outro. De forma que eu não preciso nem... A palavra de Deus fala o seguinte, buscar primeiro o reino de Deus e todas as outras coisas vos será acrescentado. A partir do momento que eu passo a cuidar do meu irmão, eu estou buscando o reino de Deus. Porque o reino de Deus não é? O reino de Deus é? Oh, glória a Deus! Os irmãos estavam na pregação de manhã. Então, o reino de Deus é isso. Paz, amor, alegria no Espírito Santo. Não é isso? Esse é o reino de Deus. Então, se eu estou cuidando do meu irmão, eu estou trazendo paz, eu estou trazendo amor. Isso produz alegria. Como é bom a gente poder ajudar, é ou não é? Melhor coisa é dar do que receber. É muito bom a gente poder ajudar. Então, dessa forma, a gente vai vivendo a nossa vida. Porém, meus amados, a gente tem que entender que nem sempre é fácil falar sobre mutualidade ou reciprocidade, porque nós somos humanos. Nós temos nossas fraquezas, nós temos nossas durezas de coração. E aí,
É impossível se falar nisso tudo que a gente está falando sem bater numa mesma tecla. Está desligado. Qual que vai ser essa mesma tecla que a gente vai ficar sempre batendo aqui? Que é fundamental para que todos os dons de mutualidade aconteçam. Alguém pode me dizer? Fala alto para todo mundo ouvir. Amor. Amor. Não tem outra forma de se pensar uns nos outros se não for por amor. E esse amor, vamos lá, voltemos lá. Dediquem-se, cadê o 10? Voltamos lá. Dediquem-se uns aos outros com amor. Amor? Amor? Esse amor fraternal, quando a gente vai pegar a origem dessa palavra, esse amor fraternal, ela costuma ser mais usada a partir do Novo Testamento. Principalmente a partir do surgimento da igreja. Porque as pessoas passam a se tratar como irmãos. Esse amor fraternal é esse amor parental, esse amor que existe entre irmãos. E aí, esse amor fraternal, ele passa a ser utilizado de uma forma mais prática na igreja, principalmente na igreja de Atos, onde os irmãos exerciam verdadeiramente esse amor fraternal. Por que eles faziam? Uns vendiam o que tinham a favor de ajudar os outros. Eles viviam em mutualidade, eles viviam numa sociedade, aqui por um certo período, que eu não vou nem entrar nisso, deixa para lá, mas eu vou dizer que foi uma parte onde o comunismo funcionou de uma forma bem assim, né? Foi um muito curto espaço de tempo onde o comunismo foi funcional, mas existiu. E no livro de Atos ele foi real, mas as pessoas tinham um único propósito em comum, tá? Na nossa sociedade isso não funciona. Porque hoje pode ser que nós aqui estamos no mesmo propósito, mas as pessoas que estão lá fora estão querendo devorar uma a outra. Então não vai ser funcional, né? Se a gente tivesse realmente Jesus como centro de tudo, se a gente vivesse numa sociedade onde Jesus fosse o centro de tudo, tudo seria muito mais fácil. Tudo seria muito mais compreensível. Mas chega a ser utopia a gente pensar que isso vai dar certo nos dias de hoje. Mas pelo menos na igreja deveria ser. Não que a gente deve vender tudo que tem. Se precisar, se for necessário, meu irmão, isso é amor. Isso é amor. Tá? Se for necessário, talvez tenhamos que fazer. Mas, quando a gente vai pegar esse amor fraternal, eu gostaria de pegar um texto, uma partezinha, um versículozinho que define muito bem, para mim, pelo menos me definiu de uma forma exemplar o que é esse amor fraternal. 2 Coríntios 8:9. Pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio da sua pobreza você se tornasse rico. Meu irmão, isso é um clássico exemplo de amor fraternal. Você sabe por quê? O amor fraternal, de uma forma bem resumida, ele é um sentimento de carinho, de afeto, tão grande que me leva a fazer sacrifícios tão grandes que eu nem pensava que eu poderia fazer em favor do outro. Quem é pai e mãe aí, levanta a mão, por favor. Vocês entendem o que eu estou falando. Talvez outros vão ter uma dificuldade um pouco maior, porque é triste isso, mas a gente sente muito esse amor fraternal pelos que são nossos. Então, entenda como que a gente consegue, muitas das vezes, colocar o outro sim em primeiro lugar ou em segundo lugar nas nossas vidas, quando é nosso. Eu tenho certeza, lá em casa às vezes, já aconteceu de ter 3 últimas batatas fritas no prato, por exemplo. Eu amo batata frita, o João Pedro ama batata frita.
E de quem que é essas 3 últimas batatas fritas? Depois de muita briga. Depois de muita briga, acaba que a batata frita vai ser dele. Ele vem em primeiro lugar. Vamos pôr nessa ordem, né? Em primeiro lugar Jesus, mas ele vem na minha frente. A gente faz sacrifícios pelos nossos filhos que muitas das vezes a gente não tem condições de fazer, né? A gente faz umas certas loucuras às vezes que a gente fala assim, o que é isso que eu fiz? Esse é o amor fraternal. É exatamente esse amor que a gente tem pelos nossos filhos. Na prática e na teoria eu falo que tenho pelo meu irmão. Lembra que a gente estava falando do amor prático? O amor prático é isso. O que eu faço pelo meu filho. Mas o que eu faço pelo meu irmão não é o amor fraternal. É um amor de boca, é um amor de palavra. É um amor que muitas das vezes não acontece. As coisas precisam acontecer, né? Então, quando a gente pega aqui, a gente precisa tornar esse amor real nas nossas vidas, tá? Então a gente precisa pegar esse amor que eu falo que eu sinto pelo meu irmão, que eu falo, e eu preciso transformar ele em realidade. Não tem opção, eu preciso fazer isso. Tudo que Paulo está orientando aqui, volto a dizer que é de uma forma imperativa, ou seja, faça. Ele não está te dando uma segunda opção. E aí a gente vai lá em 1 Pedro, no versículo, precisa não, eu vou ler aqui. Olha só o que Pedro coloca para a gente. 1 Pedro, depois quem quiser anotar, 1 Pedro 1, 22. Purificando as vossas almas pelo Espírito, na obediência à verdade, para o amor fraternal, não fingido, amai-vos ardentemente uns aos outros, com um coração puro. Amor fraternal, não fingido. Olha só como é que Pedro está falando. Amor fraternal não fingido. Essa expressão, ela vai ser mais ou menos isso. Amai-vos sem fingimento e de coração. A gente diz eu te amo para o meu irmão. A gente dá a paz de Cristo, mas muitas das vezes por fingimento. Muitas das vezes não é sincero. Muitas das vezes por jargão, sei lá, você define por que você faz isso. Ou talvez você faz, não sei, eu estou falando por mim, eu posso falar por mim. Como eu disse de manhã, eu posso falar por mim. Eu sei o que eu vivo, não sei o que você vive, mas você sabe bem. E melhor do que você, o Espírito Santo sabe bem o que está dentro do seu coração e como você tem vivido a sua vida. Então não adianta você, não, eu sou bonzinho. Se é, Deus sabe. Beleza? Legal. Se não é, vamos corrigir. Vamos consertar o que está errado. É essa a ideia. E aí, quando a gente vai pensar nessa questão de amar o próximo verdadeiramente, a gente precisa entender que situações são colocadas para nós. De forma que nós temos a possibilidade de amar uns aos outros. Tá? Porém, nós optamos muitas das vezes por não fazer. E aí, é o que Paulo continuou falando lá. Do amar o seu inimigo, de não desejar o bem pelo mal, de manter a paz uns com os outros. Tudo isso a gente tem a oportunidade de fazer, ok? Lembra da música que nós cantamos de manhã? Qual que era a música? O que podemos ser na vida de alguém depende tão somente... Ok? Depende tão somente de nós. Não é isso que nós cantamos? Não é essa a nossa realidade? Todo mundo não concordou que isso é uma verdade? Ou o pessoal, agora eu vou falar igual quando você dá aula na escola, ou a turma da noite não concorda com essa verdade? Que o que a gente pode ser na vida de uma pessoa depende só de nós. Depende de outra coisa? Depende de mim. E aí, a partir do momento que eu tenho essa opção, e eu tenho a oportunidade de colocar isso em prática, eu abro mão disso. Eu faço muito diferente.
E aí, meus irmãos, eu prefiro, muitas das vezes, desonrar ao meu irmão. Por quê? Porque não existe esse amor aqui, ó, esse amor fraternal. Não existe esse amor sem fingimento. Não existe esse amor de coração. E como não existe esse amor de coração, eu acabo por desonrar o meu irmão, mesmo que não seja intencional. Muitas das vezes na pureza do nosso coração. A palavra do Senhor fala que qualquer coisa que façamos para Deus é trapo de imundície. Não é isso? Mas, para os nossos irmãos, a gente pode fazer algo. Deus é dono de tudo. Ele é o Senhor de todas as coisas. Ele existe por simplesmente existir. Entendeu? E aí, a nossa relação com Deus deve ser muito parecida com a relação que eu devo ter com meu irmão. Muitas das vezes a palavra de Deus vai falar, mais uma vez, né? A palavra do Senhor fala o quê? Um novo mandamento vos dou. Qual que é esse novo mandamento? Fala aí para eu poder aproveitar e beber água. A tremedeira parou. Amar uns aos outros. E aí a gente vai deixando isso tudo de lado. E a gente vai esquecendo. E aí a gente fica às vezes focado em amar a Deus. Lembrando que simplesmente amar a Deus não é o suficiente. E muitas das vezes, meus irmãos, a gente precisa entender como Deus age na nossa vida. A gente falou aqui, e aí vamos entrar um pouquinho nisso, naquele conceito de honrar uns aos outros dentro da visão humana e honrar uns aos outros dentro da visão cristã. Quando eu falei da questão de honrar, honrar ao outro pelo que ele é ou pelo que ele faz, a gente olha nessa ótica humana. E a visão de Deus é muito diferente. A gente deve pensar, eu estava refletindo, eu vi um pregador falando sobre isso há um tempo atrás, e isso ficou marretando muito na minha cabeça, ficou ali, durante um bom tempo. E aí, o que ele estava dizendo? Vou pegar aqui 2 contrapontos. Um é a graça e o outro é a misericórdia. Tá? Graça e misericórdia. E ele dizia o seguinte: graça é a honra que recebemos sem ter feito nada para merecer. Pegou? Pegou? Graça é a honra que merecemos sem ter feito nada para merecer. Recebemos sem merecer. Exato? Então vamos lá. Como que isso se explica? Efésios 2:8. Pela graça sois salvo, e isso não vem de vós. Ponto. Você não fez nada para merecer. Mas pelo dom de Deus, que é gratuito, você é salvo. E o barato disso tudo é que a misericórdia é a honra que veta aquilo que você merecia receber e não recebe. Está comigo ou não? Não? Complexo? Por quê? O que você merecia, por você mesmo? Vocês entenderam assim. O que a gente merecia receber? O que é nosso por herança? Quem que falou? A morte. Porque o castigo do pecado é ponto. Não era isso? Nós não somos pecadores? Qual que é o castigo do pecado? E o que nós deveríamos receber? E por que nós não recebemos a morte? Ponto. Viu como é que vocês entenderam? Agora está comigo? Misericórdia é aquilo que... A honra que Deus... Olha só. Deus me honra de uma forma a ponto de não me dar aquilo que eu não mereço. É exatamente isso. Complexo, mas simples. Quando vê isso... assim, agora eu vou dar uma de forte. Eu entendi de cara, porque mexeu muito comigo isso. De um jeito ou de outro, o Senhor está te honrando, meu amado. Deus honra o homem. E aí, a gente, como ser humano, que deveríamos nos colocar no nosso lugar, imagina, o Senhor, nosso Deus, todo-poderoso, onisciente, onipresente, onipotente, que existe por si mesmo, que não tem início, não tem fim, esse mesmo, o Cristo, o próprio Deus que desceu do céu,
e fez homem. Honra a você. Honra a cada um de nós. Te honra, Juan. Deus te honra. Mas, muitas das vezes, eu não te honro. Que ironia. Eu, qualquer um reles mortal. Meu irmão, isso é pesado. Cara, eu que sinto dor igual você, eu que vivo os mesmos problemas que você, eu que enfrento os mesmos erros que você, não te honro. Quantas das vezes, uma das formas de honrar o seu irmão é a misericórdia. E quantas das vezes a gente não honra os nossos irmãos através da misericórdia? Outra coisa muito interessante é o fato de que, muitas das vezes, a gente não consegue honrar os nossos irmãos pelo nosso orgulho. Orgulho próprio. Quantas das vezes não é assim? A gente se sente rebaixado. Às vezes, aí agora vamos olhar dentro da ótica geral, porque eu vou dar um exemplo. Paulinho. De novo, Paulinho hoje está sendo a vítima. Mas é um cara bom de Bíblia. Bom de Bíblia. Ele não é lá do programa da Novo Tempo, não, mas é o bom de Bíblia. Né? O Paulinho é um cara que tem um conhecimento principalmente no Antigo Testamento. Mas, talvez eu, por ser seminarista, não vou dar honra ao Paulinho. Por quê? Não, eu vou dar mérito a ele. Não, que isso? Paulinho sabe mais do que eu? Não, jamais. Vou nada. Vou nada. Vou chegar lá na frente e vou falar, não vou. Por quê? Orgulho. Meu irmão, você é o que você é, o outro é o que ele é. Agora eu tenho para mim que eu devo ter alguma coisa que deve ser melhor do que ele. Em alguma coisa na vida eu devo ser melhor do que ele. Não sei. Né? Eu estou dando exemplo do que a gente vive, né, Paulinho? Mas em alguma coisa eu devo ser melhor. E assim a gente vai vivendo. Porém, a gente se esquece. E a gente só olha e só se vangloria naquilo que nós somos bom. E aí eu volto lá no início, lá no capítulo, no versículo 2, que vai falar, meu irmão, esquece o que você é. E aí a gente pula lá para o 10. Dá honra ao seu irmão. Procura dar respeito ao seu irmão. Honra também está relacionado com respeito, tá? Eu honro quem eu respeito. Vocês vão lembrar que honra é o primeiro mandamento com promessa. Honra o teu pai e a tua mãe para que seus dias... Honra o Senhor com seus... Pastor, honra o Senhor com seus... bens, exatamente. Então, e aí o Senhor vai te retribuir. Então, honrar, meu irmão, é devido. A gente não tem que ter vergonha. E aí eu vou ter que entender qual que é esse conceito. Como eu honro o Senhor com os meus bens, eu honro o Senhor entregando a minha vida, eu honro o Senhor me dedicando ao meu irmão, eu honro o Senhor de várias formas. Da mesma forma, eu honro o meu irmão de várias formas. Mas a gente insiste nisso. E aí, quando chega a hora de eu honrar o meu irmão, o que eu vou? Não. Isso daí não foi dele, não. A honra é do Senhor. O Paulinho não entende nada de Bíblia. Na verdade, é o Espírito Santo que habita nele. Ai, que seria do Paulinho se não fosse o Espírito Santo? Mas você tem seu mérito. Você estuda, você corre atrás, você busca. A verdade, sim. O que seria de nós se não fosse Jesus? É a música lá, né? Ah, o que seria de mim sem Jesus? Nada, nada, nada. É exatamente isso. Sem Jesus eu não sou nada. Mas você tem seu mérito, concorda? Você não corre atrás. O Espírito Santo ilumina na leitura. O Espírito Santo, a gente consegue entender toda a dinâmica. Mas, meu irmão, se você pegar a Bíblia e deixar ela fechada lá e não estudar, não vai acontecer o milagre. Depende de você. Então você tem o seu mérito. Mas as pessoas querem dar o mérito do outro
Dar a Deus é justo? É, mas é devido. Agora, o que é devido ao outro é o outro. Honra quem tem honra. Não é isso que a gente fala sempre? Honra quem tem honra. Então, a gente deve estar honrando os irmãos. Porém, a gente tem uma cultura de fazer exatamente o contrário. E aí, quando o irmão faz algo de errado, opa! Que glória a Deus! Era isso que eu estava esperando. É a oportunidade de eu descer o mai. É a oportunidade de eu mostrar para ele que ele também erra. E aí a gente começa a fazer o quê? A trazer desonra para a vida desse irmão. Com as nossas frases maldizentes, com as nossas calúnias, com os nossos julgamentos. E aí, quando eu fui ver justamente essa atitude que é muito comum entre nós, é muito mais fácil. Repara para você ver, a nossa natureza humana pecaminosa facilita isso. Eu tenho muito mais facilidade de falar mal do que falar bem. Por quê? O meu lado adânico, a minha natureza pecaminosa, às vezes fala mais alto. E eu permito que ela fale mais alto. E aí eu fui procurar o antônimo, né, que é o contrário de honrar. Eu assustei, porque para mim era o seguinte, antônimo de honrar vai ser desonrar, né? Simples assim, pronto, vai vir lá, antônimo de honrar, desonra. Não, eu vou ler para vocês o que é o antônimo de honrar, segundo o dicionário. Antônimo de honrar: caluniar, rejeitar, depredar, profanar, infamar, difamar, desprestigiar, maldizer, vituperar, depreciar, violar, triunfar, desdenhar, destratar, desrespeitar, afrontar, desestimar. Palavras muito comuns, né? Te garanto que agora você pensou assim, rapaz, eu já fiz um cadinho desses negócios aí com alguém. Pensou ou não pensou? Não precisa responder não. Mas se o Espírito Santo está falando aí agora, você pensou, eu já fiz muito isso. E aí, foi uma paulada para mim. Olha só, até o dicionário tem hora que dá paulada na gente. Quando Deus quer falar, usa a mula, usa o dicionário. E aí, quando a gente para pensar nisso, assusta. Chega a ser assustador. Sabe, quando a gente fica preso nessa questão de honrar, sem olhar pela ótica cristã, a gente cai em muitos erros. Outro conceito muito interessante da questão do honrar e desonrar o nosso irmão é o seguinte. Dentro do nosso princípio, aquilo que a gente estava falando lá no início, da nossa visão humana com relação a honrar, isso eu vejo muito acontecer nas igrejas. Isso eu tenho 24 anos de batista praticamente, e eu era um católico antes de me converter, bem ativo. Então, eu posso dizer que eu vivi durante um bom tempo dentro da igreja. Quando criança, fui criado no berço católico, mais ativo mesmo. E quando eu me converti, tive um tempo afastado. Mas vamos dizer que eu participei de muita coisa e vi muita coisa dentro da igreja. E vi muito crente sendo honrado. Porém, de forma errada. Desde o catolicismo, que me marcou, até os dias de hoje, até a semana passada, eu tenho visto muito crente sendo honrado de forma errada. Vocês sabem por quê? A gente está honrando as pessoas pelo título que ela tem. Muitas das vezes, as pessoas se preocupam assim, em honrar um irmão ou outro pela função que ele exerce. Ou lá fora, se ele é, sei lá, desculpa se tiver alguém aí, tá? Mas um professor universitário, um juiz, um delegado da Polícia Federal. Gente, eu vi durante uma igreja, durante um tempo numa igreja, e aí eu vou compartilhar isso com os irmãos, que muitas pessoas eram honradas. A gente tinha um coronel do exército, ele era honrado. A gente tinha um major da polícia, ele era honrado. A gente tinha um mega empresário, assim, mega não, né? Mega vai imaginar que é uma multinacional, mas um empresário de
situação financeira bem rentável, ele era muito honrado. Essas pessoas, e aí tem mais, tinha mais, tá? Eu só falei, era de acordo com a escala, porque tinha muito militar lá na igreja. E aí a honra vinha de acordo com o seu grau de patente. O sargento que era um pouco menos honrado, mas de acordo com a patente ele tinha mais honra, menos honra. Então, eu vi muito isso, e esse é o nosso conceito de honrar uns aos outros. Gente, aconteceu algumas situações que eu vou falar a verdade para os irmãos aqui, tá? E os irmãos se atentem a isso. Meus irmãos, ninguém aqui dentro é melhor do que ninguém, tá? Pastor Hudson, me perdoe se ele estiver ouvindo, mas isso serve para todos nós, inclusive para o pastor. O pastor não é melhor do que ninguém aqui. Nós somos todos filhos do mesmo Deus. Uns com os talentos, outros com outros, mas melhor do que ninguém, ninguém é. Então ninguém deve ser tratado de forma diferente, principalmente aqui dentro. Principalmente aqui dentro. É aqui que nós devemos assim, obrigação extrema de tratar todos em pé de igualdade. Então, meu irmão, não esquenta a cabeça com o dízimo que o outro dá. Não honra o irmão pelo dízimo que o outro dá. Não honra o irmão pelo valor que ele recebe de salário. Não honre o seu irmão pelo grau que ele tem de instrução. Ele é pós-doc em não sei o quê. Meu irmão, glória a Deus, mas isso não vai acrescentar nada no reino de Deus, porque o reino de Deus não é pós-doc, o reino de Deus não é patente, o reino de Deus não é dinheiro. Não é isso? O reino de Deus é paz, justiça, amor, alegria do Espírito Santo, e vai acrescentando o reino de Deus. A gente vai falar muitas outras coisas na Bíblia que vai falando sobre o reino de Deus. Em momento nenhum eu ouvi falar que o reino de Deus é patente. Em momento nenhum na Bíblia eu ouvi falar que o reino de Deus é dinheiro. Nada disso tem valor no reino de Deus. Meu amado, se dinheiro tivesse valor no reino de Deus, a gente ia ver um bocado de gente que talvez não vai estar lá. Mas isso não tem valor. Então aprenda a honrar o seu irmão pelo que ele é na sua vida. Aprenda a honrar o seu irmão na humildade que ele tem. É isso que a gente precisa entender. A gente precisa colocar na nossa vida... Outra coisa, irmãos. Eu preciso falar. Respeito. Esse honrar está associado com respeito, tá? Respeito. E o fato de eu não devo respeito somente, eu, Fabiano, não devo somente respeito ao pastor Décio pela experiência que ele tem, pelo tempo que ele tem de cristianismo, pelo que ele representou no cristianismo, mas eu devo respeito também ao mais novo convertido aqui, talvez, quem seja. Não sei, não vou dar exemplo, mas eu estou pegando de um dos mais experientes ao mais novo que seja. Quem é o mais novo aqui? Eu sou o mais novo, né? Talvez. Mas, entendeu? Eu devo respeito tanto ao pastor Décio quanto à irmã. Quantos anos que a irmã tem? Você, que é a mais novinha, parece. 24? Não, a de trás. É mais nova. 19 aí, ó. Pronto, achei o mais novo. Então, eu devo tanto respeito ao pastor Décio com 89? 89, pastor? 85, quanto à irmã de 19. Por quê? O pastor Décio e a irmã, todos dois, estão no mesmo propósito, filhos do mesmo Deus, caminhando para o mesmo lugar, para Nova Jerusalém. É esse o nosso propósito. Meu amado, ninguém é melhor do que ninguém. Quer ver? Eu vou fazer uma enquete. Eu preciso de 5 voluntários. 5 voluntários. Levanta a mão, vamos lá. 5 voluntários. Joana eu sabia. O outro é o Vandim, sabia também. O outro vai ser o Paulinho, que eu sei também. O outro vai ser o Juan também, que eu sei. Aí, eu só preciso de mais um. O Valtenci. Pronto, vamos lá. Vou fazer uma pergunta para vocês. Prestem bem atenção na pergunta. O pastor Décio também. O pastor Décio também hoje vai ser meu voluntário. Vou fazer uma pergunta para vocês. E aí, vocês vão me dizer. Guardem bem as posições que eu vou colocar para vocês.
nós temos um general. Um general. Nós temos um rei. Nós temos um juiz. Nós temos um profeta. E nós temos uma prostituta, uma meretriz. Ok? Guardaram? O que a gente tem? Vocês aí que vão ser os voluntários. General, rei, juiz, profeta e uma prostituta. Guardaram. Então vamos lá. Eu tenho que passar o microfone porque os irmãos de casa precisam ouvir. Quem merece honra nisso tudo? Todos eles. Se você for olhar na entrevista, se você for olhar com a sua ótica humana, quem que merece a honra? O rei. Vamos ser rápido. Quem que merece a honra? Todos. Todos. Estão sendo crente. Eu gostei agora. A igreja está ficando feliz. A igreja está entrando no foco. Todos merecem honra. Todos. O pastor Dias é convertido. Mas quem que é o Juan? Quem merece a honra? Mas quem? Valtenci. Quem merece a honra? Todos. O bom que um colou do outro. Ainda bem que eu não fui no pastor primeiro. Vocês me deixaram sem graça, mas olha só. A ação do Senhor é muito diferente do que a gente pensa. Lá em casa eu fiz o teste. Aí quem que você falou que merecia a honra? O juiz. Foi o juiz? A Camila deu honra para o juiz. Né? Mas de uma forma geral, joguei no fogo. Alguém tinha que ser uma vítima aqui. Mas de uma forma geral, vai ser isso mesmo, meu irmão. Tá? A gente aí agora vamos lá. Vamos lá, ok? Nós somos igreja. Tá? Vocês responderam todos. Agora, honestamente. Tá? Vamos lá. Essa é a pergunta. Se a gente tivesse aqui um general. Ótimo, tá? Um juiz. Um rei e um profeta e uma prostituta. Levanta a mão, não vale mentir. Não vale, tá? Não vale. Deus está vendo. Mentira é do diabo. Quem que ia chegar aqui primeiro e ia na prostituta? Para dar honra a ela? Todos não merecem honra? Todos não merecem honra? Olha a prática do amor. Eu falo, mas não pratico, porque na realidade, provavelmente, eu, Fabiano, gente, talvez, eu iria no rei. Porque o rei é o rei. Juiz não gosto de juiz não, porque principalmente pelo que a gente está tendo de referência de juiz hoje, se a gente for olhar, então, principalmente se olhando para o Supremo. Então, eu não vou, no juiz eu não vou. Né? No juiz eu não vou. Eu tenho direito também de não querer ir no juiz. Mas olha só, vamos lá. Ou antes, projeta para mim, por favor, Hebreus 11, 31, 32. Tá, meus irmãos? Então, pautado no que a gente falou, que o nosso amor seja real, que o nosso amor não seja falso, que o nosso amor não seja mentiroso. Hebreus 11, Paulinho, é o quê? Galeria dos Heróis da Fé. Meu irmão, vocês concordam comigo que uma das maiores honras que o ser humano poderia ter na vida é ter seu nome relatado aonde? No livro da vida a gente tem que ter mesmo, mas na Bíblia. Concorda? Imagina você ter seu nome lá, principalmente aonde a gente conhece como Galeria dos Heróis da Fé. Rapaz, eu ia estar marrento se meu nome tivesse escrito lá. Se meu nome tivesse lá, vocês iam ter que me honrar de qualquer jeito. Porque, ó, meu nome tá lá na Galeria dos Heróis da Fé. E o seu, tá? Não tá, né, irmão? Então, vamos lá. Pela fé, a prostituta Raabe, por ter acolhido os espiões, não foi morta com os que haviam sido desobedientes. A prostituta Raabe está em prioridade. E aí continua. Que mais direi? Eu não tenho tempo para falar de Gideão. O que Gideão era? General. Ele que comandou os 300, comandante de um exército. Ok? Então vamos tratar ele como general. Sim, vou perder tempo de falar do general não. Vou falar que
Vou dar como exemplo como quem? Quem que foi o exemplo que ele deu? Quem? Quem que foi a última pessoa que ele deu ali como exemplo na galeria dos heróis da fé? A Candango lá, ela mesmo. Aquela lá, que ninguém vai lá na igreja dar um abraço nela. Entendeu? Aí pela fé, eu não vou falar, perdão, eu não tenho mais tempo para falar de quem? De Baraque, que também foi um general. Eu não tenho tempo para falar de Sansão e Jefité, que foram juízes. Eu não tenho tempo para falar de Davi, que foi um rei. Eu ainda esqueci, ainda tinha um profeta também. E eu não tenho tempo para falar de Samuel, que foi profeta. Eles, eu vou relatar, mas não vou enfatizar, ok? A palavra do Senhor, ela é divinamente inspirada. Então, o que foi escrito ali foi o que Deus falou. Deus priorizou falar da fé de uma prostituta. E na nossa ótica, meu irmão, se fosse a gente ia dar honra a todos eles ali, menos a uma prostituta. A gente daria essa honra ao rei, e aí a gente viu que é uma realidade, brincadeiras à parte, essa é a realidade. Eu tenho certeza que aconteceria assim, porque o nosso pensamento é exatamente esse. Por que que um rei tem mais honra do que você? Por que que um juiz tem mais honra do que você? Por que que o general tem mais honra do que você? Meu amado, todos nós dependemos da misericórdia e da graça de uma só pessoa. O juiz só é juiz porque Deus assim permitiu. Toda autoridade é constituída por Deus. Ele não é melhor do que você. E se você está aqui hoje, nessa noite, é porque o Senhor permitiu. E se tiver algum juiz aqui nessa noite, não sei, é porque o Senhor assim quis. E meu irmão, estamos tudo no mesmo barco. Pedro, Tiago, João e nós, tudo no barquinho. Não tem jeito de fugir do barquinho. Espero que você também não queira fugir do barquinho. Para finalizar, a gente deve pensar o seguinte. Quando a gente vai lá em Efésios 4, de 11 a 13, ele vai falar um pouquinho sobre todos nós termos algo a acrescentar na igreja. Porque ele vai falar o seguinte. Porque ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores, outros para mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo então a medida e plenitude de Cristo. Isso é lá na glória. Mas até então, meu irmão, a todos Deus distribuiu um dom. Todos. A gente tem mania de jogar a carga da edificação do irmão, a carga de honrar o irmão para o pastor que está aqui na frente. A gente acha que isso é obrigação do pastor. Não, não é. É obrigação de todos nós. A igreja, ela é constituída por pessoas diferentes com dom diferente. Não é isso que está falando ali? Estou certo ou estou errado? A uns foi dados os dons de apóstolos, missionários, vai para campo, evangelize, prega o evangelho. A outros, o dom de profeta, está aqui na frente, pregando a palavra de Deus, entregando a palavra de Deus que está escrita, que é viva e eficaz. Outros, para evangelista, que edifica a vida do outro irmão, levando o evangelho na vida do outro irmão. Outro para os pastores, sim, para cuidar da vida de todos. Outros para mestre, para ensinar. Meu irmão, vai buscar qual é o seu dom. Busca o seu dom, porque você pode ter certeza que algo existe em você que você pode acrescentar na vida do seu irmão. Amém? E aí, nesse momento, eu queria pedir a vocês que olhasse bem para o irmão que está do seu lado. Olha bem para a cara desse irmão que está do seu lado.
E é interessante que vai ter marido e esposa, vai ter filhos e mães, que talvez nunca disseram isso para o outro. Todos os irmãos aqui na igreja, eu acredito que a maioria conhece um pouquinho um do outro. Por exemplo, eu e a Rosa nos relacionamos muito pouco. A gente teve pouco tempo de convívio, né, Rosa? Veio a pandemia e aí tudo aconteceu e a gente... Mas, meus irmãos, eu posso dizer para a Rosa o seguinte: Rosa, a sua voz é abençoada. Você tem um dom. Use esse dom para servir ao Senhor. Amém? Você vai olhar para o seu irmão e vai dizer para o irmão aquele dom que você vê no seu irmão, que você nunca disse para ele. Talvez você já meteu a ripa nele pelas costas, mas agora é a hora de você falar para o seu irmão aquilo que você vê de bom nele. Gente, por mais que pareça que não, alguém tem sempre alguma coisa de bom. Eu tenho. A Camila conseguiu ver alguma coisa de bom em mim, então tá. Vamos fazer esse exercício? Vamos fazer esse exercício? Olha para o seu irmão e fala para o seu irmão aquilo que você acha ou que você vê nele de bom. Jonas, um cara bom, um cara sério, comprometido com as coisas do Senhor. Meus irmãos, glória a Deus, ninguém nem quer parar de falar um do outro não, vamos lá. Amados, a realidade é essa, que isso que você fez agora se torne rotina de uns para com os outros. Vamos buscar olhar o que tem de bom no irmão e o que tiver de defeito, vamos buscar entender e honrar esse irmão no defeito dele, buscando ajudá-lo. Combinado? Combina isso com o seu irmão agora que você elogiou, irmão. Tamo junto. Então o que você fez de ruim também eu sei, só não vou falar. Mas eu sei, né? Vocês duas aí, ó. A mãe e a filha? Minha mãe também. Mas, isso, meu irmão, o Senhor não olhou em você. O Senhor não olhou o que você fez de ruim. E se Ele olhou, quando Ele olhou, o que Ele fez? Esqueceu. Não é isso que a Bíblia fala? Todos os nossos pecados foram lançados no mar de esquecimento. Então tudo que seu irmão fez nessa noite, ou ontem, ou amanhã, nesse momento a gente vai jogar no mar de esquecimento. Amém?